Chegamos no capítulo 5, segunda carta de Coríntios, capítulo 5, famoso, capítulo 5, famoso, todo mundo adora, importante. Vamos ler dos versos 1 a 4, tá bom? Segunda de Coríntios, capítulo 5, e vamos ler ele todo hoje, para encerrar o capítulo 5. Entender a dimensão do que tem esse momento da palavra de Deus. Minha voz está uma bênção, mas Jesus é bom. O verso 1 diz assim: sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Até aqui, amém? Vamos começar a entender esse novo momento do apóstolo Paulo. Eu retomo aqui um pouco o finalzinho do capítulo 4, porque nós estamos no mesmo assunto. Quer dizer, Paulo vai falar, na visão dele, que existem mais de uma dimensão na vida, né? Então, nós encerramos a nossa prosa semana passada com ele dizendo que, para a gente conseguir triunfar nessa vida, nós temos que aprender a ter foco no lugar certo, né? Essa é importante para que as coisas necessárias. Precisamos saber onde é que nós temos colocado os nossos olhos. Isso nós já falamos. Em outras palavras, se nós estivermos focados apenas naquilo que os nossos olhos físicos podem ver, nós vamos estar com problemas. Então, eu quero que você entenda, porque ele vai continuar nessa coisa das duas dimensões aqui, nós vamos ter que entender bem. Para Deus importa que nós fixamos os nossos olhos não nas coisas físicas, não nos problemas que estão diante de nós e querem complicar a nossa vida, não em nós mesmos, não no nosso cabelo, na nossa roupa, nos nossos interesses. Tudo que está diante de nós, nos nossos olhos físicos, e nós podemos ver, não deve ser alvo da nossa atenção, porque servo de Deus tem que ter um olhar fixo naquilo que não está vendo. Nós vivemos por aquilo que nós não estamos vendo com os nossos olhos físicos, por quê? Lógico, Deus é Espírito, Ele não pode ser visto. E só Ele é eterno. E só nele nós teremos vitória. E é nisso que você tem que se fixar, né? Isso que ele estava querendo comentar. Quer dizer, as coisas que nós conseguimos ver com os olhos carnais, físicos, são transitórias. Quer dizer, elas são passageiras. E elas não podem determinar a nossa vida. Um desafio de crente é um bicho meio doido. Ele vai falar hoje, acusaram ele de ser louco. Nós somos meio loucos mesmo. A gente não é movido por... Todas as pessoas são movidas por aquilo que vê, né? Nós não. É uma coisa engraçada. Muita gente dentro da igreja, por exemplo, tem perecido, não tem conseguido. Por quê? Vive tão focado nas coisas materiais, vive tão focado nas necessidades físicas, desejos que são da sua carne, e por isso não consegue enxergar saída, esperança para a vida. O foco dela está todo ali. Por isso Paulo aconselhou, assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Porque o que se vê é transitório e o que não se vê é eterno. Isso para ele é claro. Então, essas coisas que têm sido foco das pessoas passam. E depois que passam, o buraco continua. Por isso nós não podemos focar nisso que é a lógica do mundo, é a lógica de todo mundo, né? Nas coisas que são aí estão à frente. Então, aprenda isso. Todas as vezes que você estiver muito focado no que você está vendo, nos seus problemas, por exemplo, numa necessidade física sua, num desejo seu, você será derrotado. Não tem jeito. Aquilo você não é por aí. Quer dizer, veja que todas essas coisas são finitas, são coisas passageiras, são coisas transitórias, mas elas nos impedem, elas impedem a nossa vitória diante de Deus. E é importante a gente compreender. Por essa razão, eu e você temos nossos olhos fixos aonde? No Senhor. Quer dizer, nós olhamos fixos para o Espírito de Deus. E por isso nós estaremos empenhados, fixados naquilo que jamais acaba, naquilo que não perece, o que é eterno. E assim nós nunca seremos derrotados.
É interessante, a gente tem que construir isso. Quer dizer, para ele aqui, existem duas maneiras de enxergar a vida. Aliás, nós temos dois olhos, duas possibilidades de olho. Quer dizer, um olho carnal, físico, e um olho espiritual. Isso é tão mal compreendido dentro da igreja que hoje nós vamos ter que falar um pouco disso. Nós podemos, por exemplo, decidir orar tudo com os olhos físicos, os olhos da carne, ou com os olhos da fé. É uma decisão que você toma. A coisa pode estar complicado, mas você fala, não, eu vou enxergar de outra forma isso. Quer dizer, é uma decisão. São duas possibilidades e isso faz toda a diferença na nossa vida. Só para exemplificar, por exemplo, vocês conhecem o texto do Evangelho de Mateus 14, que diz que em meio a uma tremenda tempestade, Jesus foi andando atrás dos seus discípulos desesperados, porque estavam dentro de um barco assolado por ondas, né? Vocês conhecem o texto, todo mundo sabe. E ele vai andando como? Por sobre as águas. Ele está andando por cima das águas. Quer dizer, eles olharam para ele com os olhos físicos e, por isso, não enxergaram o Senhor. Viram o quê? Um fantasma. Esse olhar imediatista para o problema e para o que está diante de você. Jesus se identifica, calma, sou eu. E aí, nesse momento, Pedro é desafiado, porque ele é desafiado a andar sobre as águas. E ele sai do barco. E ele sai por quê? Porque ele está com os olhos fixos no quê? No Senhor. Ele sabe quem está ali. Ele está sendo completamente conduzido por fé. Porque sem fé, ninguém consegue andar sobre as águas, não é verdade? Alguém consegue? Impossível. É algo absolutamente impossível. Sem fé, ninguém vive o sobrenatural de Deus. Você está precisando de um sobrenatural aí? Tem que olhar de outra forma. Não consegue. Mas no mesmo momento, diz a Bíblia Sagrada, que Pedro tirou os olhos de Jesus e fixou os olhos em outra coisa. Que coisa? Na tempestade. Ele fixou os olhos nas circunstâncias e Pedro deixou de olhar para o sobrenatural de um Deus que pode andar sobre as águas e mais, que pode nos fazer andar sobre as dificuldades. E Pedro olhou para as dificuldades e quando ele tira o foco de Jesus e coloca o foco no problema, ele afunda. Percebe aqui o que Paulo está querendo dizer? Entende o que é que tem que ser? Onde está a nossa derrota? Por que nós temos duas maneiras de olhar a vida? Porque se nós olhamos para a circunstância do mundo que você vive, você morre. Porque tudo conspira para a tua derrota. Mas nós não somos assim. Nós não olhamos com esse olho físico, nós olhamos para a possibilidade de um sobrenatural de Deus que vai nos dar vitória. E esse olhar é a fé que nos dá em nome de Jesus. Amém? Então, hoje, Paulo está retomando, e ele continua nos ensinando, sobre essas duas dimensões da nossa vida. Uma dimensão física, carnal, mortal, passageira, e outra dimensão espiritual, que é nos dada pela fé, que é imortal e que é eterna. E assim, ele diz, ainda que essa morada terrestre, essa morada física, frágil, mortal, no original grego fala, isso que não passa de uma tenda, essa casa que não é casa, vier a se destruir, Deus já nos deu um edifício, não é uma tendinha não, é um edifício, obra feita por Ele, uma morada eterna nos céus que não foi edificada por pessoas. Nós temos que olhar aqui com os olhos do Senhor, porque nós temos que viver com esperança. Nós não podemos ser derrotados por esse mundo, nós temos que vencer. E existem maneiras de vencer. Paulo vai dizer duas analogias interessantes aqui para dizer das duas dimensões que eu falei para vocês. A primeira, ele compara isso com uma casa. Quer dizer, isso que você chama de casa, isso aqui que você vive, não passa de uma tendinha aí, que você vive aqui, não pode atrair o seu olhar. Isso que você está vivendo aqui não pode atrair o teu foco. Nós não temos que ficar valorizando somente as coisas terrestres, as coisas que são passageiras, porque existe outra casa, quer dizer, casa não é tenda, é um edifício maravilhoso, eterno, edificado pelo nosso Deus. Existe um mundo espiritual que está aí para nos dar vitória e para nos levar para morar com Ele em nome de Jesus. Lógico que nós vivemos aonde? Aqui. Nós vivemos aqui nesse mundo, nós vivemos aqui na terra. E aqui, nós usufruímos de muitas coisas que estão aqui, sim ou não? E tudo bem. Aqui tem um problema nas leituras que a gente tem por aqui. Paulo não está dizendo que nós temos que viver aqui sem fazer nem se preocupar com nada que diz respeito com esse mundo. Não é isso. Isso é muito mal interpretado. Que nós não temos nenhum compromisso com as coisas aqui da terra, porque as pessoas entendem assim. Mas não é isso que ele quer dizer. Mesmo porque aqui, o que o Senhor disse é que nós viveríamos aqui na terra.
Ele não diz que você vai morar em Marte, não. E o que acontece aqui é responsabilidade nossa. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que o centro da nossa vida, enquanto nós estamos aqui, não pode estar apenas nas coisas terrenas, carnais e passageiras. Você vive aqui, você trabalha, você enfrenta problemas, você casa, você compra bicicleta, você tem filhos, é uma luta louca. Tudo bem, é aqui que você vive. Coisas são boas, você tem que usufruir, coisas são ruins, você tem que enfrentar. Nós vivemos na terra, nós vivemos nesse corpo carnal, sabemos que nós vamos morrer, mas a nossa esperança não está em nada disso. Não significa que você é fumaça, né? Eu sou espiritual, pastor, então. Não é isso. Nós vivemos aqui, nessa carne, mas nós não esperamos nisso. O nosso foco não é nada disso, porque nós vivemos aqui, nós usufruímos dessa vida, nós trabalhamos, mas o que nos move a fazer tudo, a razão de todas as coisas que nós fazemos aqui nessa terra é Deus. Tem que ser Deus. Essa é a questão para Paulo aqui que nós temos que compreender. O problema aqui é o foco, é a prioridade. O problema é onde nós estamos fixados. Porque aqui está o segredo de vencer ou ser derrotado. Não fazemos nada nesse mundo em busca de nada desse mundo. Dá para entender isso? Nós fazemos a coisa nesse mundo aqui, mas a nossa busca é outra. Mas você faz aonde? Você não faz ou faz em outro planeta? Não, aqui. É aqui. Tudo que eu faço aqui. Mas eu não busco nada daqui. Eu faço tudo neste mundo buscando o quê? A glória de Deus, que é invisível, que é eterna. Nós não trabalhamos apenas pelas coisas terrenas, por dinheiro. Essa é a questão para Paulo. Nós não nos relacionamos com as pessoas por necessidades carnais apenas. Nós não, por exemplo, podemos ir para a igreja buscar realizações materiais e físicas. Nós não podemos fazer isso, que é o que a maioria das pessoas fazem. Vai para a igreja para quê? Preciso trocar de carro, preciso casar, preciso comprar casa, vou para a igreja. Não é isso que é a questão, porque tudo que nós fazemos nessa vida tem que visar as coisas eternas. Nós trabalhamos, nós casamos, nós cultuamos o Senhor, mas o nosso foco é Deus, afinal dele, por ele, para ele, tem que ser todas as coisas. Senão não tem vitória. Senão não tem Deus nesse negócio. Você entende isso? É uma confusão que as pessoas fazem. Então Paulo fala dessa morada aqui, que não passa de uma tenda, mas de um edifício eterno que Deus construiu. E a segunda analogia que ele fala interessante aqui é com uma roupa. Primeira é com uma casa, a segunda é com uma roupa. Porque ele diz, enquanto isso, nós gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estamos vestidos, se estamos vestidos ou estando vestidos, nós não seremos encontrados nus. Compreenda isso. Nós gememos desejando nos revestir. O que é revestir? É colocar outra roupa por cima dessa terrena aqui. É revestir a nossa vida com coisas de Deus. Nós vivemos aonde? Em Plutão, nós vivemos aqui, na terra, na carne. Sim ou não? Nós somos um corpo físico, nós comemos, nós bebemos, nós namoramos, damos beijo, nós vivemos aqui, nós trabalhamos. Mas enquanto estamos aqui com essa roupa, nós nos revestimos de uma outra roupa. Que roupa? As coisas de Deus. E é muito interessante aqui, que porque estando assim vestidos, nós não seremos encontrados nus, ele fala. Em outras palavras, alguém que tem o foco dos seus olhos apenas nas coisas materiais, naquilo que os olhos físicos conseguem ver, alguém que busca satisfazer somente com as coisas desse mundo para Deus, é como se estivesse completamente nu. E aqui, alguém que está nu é alguém completamente desprotegido, é alguém vulnerável. A nudez aqui é a inexistência do espírito, sabe, uma ausência espiritual? Você é nu, você é uma pessoa jogada no mundo, desprotegida. Essa lógica que ele faz, que é muito bonita. E por isso Paulo insiste, mesmo enquanto estamos aqui, não queremos estar nus de forma nenhuma. Por isso, mesmo estando aqui, nós não queremos ser despidos, não, dessas roupas aqui terrenas. Afinal, é aqui que nós vivemos. Entretanto, nós queremos, enquanto vivemos aqui, ser revestidos. Ou seja, vestir outra por cima, sobre a outra, a fim de que o que é mortal seja tragado e envolvido pela vida. Isso que é finito, isso que é frágil, isso que é falho, vai ser revestido pelas coisas de Deus, que é a vida, que é a eternidade. Hoje, lendo isso, pensando nisso, me faz pensar
Porque esses discursos que a gente vê no mundo evangélico, de que as coisas dessa vida aqui não são importantes, eu não sei se é bem isso que a Bíblia quer dizer, porque eles usam esse texto para dizer isso. Quer dizer, então as coisas do mundo são do mundo e a gente não tem nada com as coisas do mundo. Tem sim. As coisas daqui são mundanas, por isso não me diz respeito. Eu não sei não. Eu acho que a leitura aqui não está certa. Sim, porque a Bíblia Sagrada diz que nós, isso é uma verdade, nós não podemos pertencer a este mundo. Não é isso que a Bíblia diz? Em muitos lugares, mas a pergunta é, que mundo? Que mundo é esse? Que nós não podemos pertencer. E aqui a gente precisa entender, porque mundo não é a obra criada por Deus, porque essa é dele. E se é dele, tem que ser importante para você. Você conhece Salmo 24? Salmo 24 diz o quê? Que do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo é dele, e todos os que nele habitam são dele. Veja, se a terra é criação de Deus, se a humanidade foi criada por Deus, ela diz respeito sim aos filhos e às filhas de Deus. Nós temos compromisso com isso que nós temos aqui, e não é pequeno. E nós temos que construir isso, porque dentro da igreja evangélica ninguém tem compromisso com nada, mas a irmã está passando fome, não tem nada com isso, não há na glória, Deus resolve. Vamos orar por ele. Vamos orar o quê? Estão olhando na nossa cara, ajuda a alimentar ele? Não, vamos orar, porque a gente é espiritual. Então eu quero que você entenda, a Bíblia diz então que nós não pertencemos a este mundo, diz. Por quê? Por que ela diz isso? Porque a palavra utilizada aqui para mundo não é o planeta, não é a terra, mas é o sistema de governo que se implantou aqui. Esse é o mundo que você não foi feito para estar. Não é a criação, é a maneira como essa criação é governada. É isso que é chamado de mundo, é um sistema de governo. A esse sistema você não pertence. É isso que Jesus quis dizer no Evangelho de João, é isso que o próprio João diz, e nós temos que entender, quer dizer, o problema não é a terra, mas é o reino que se implantou aqui, pelo ser humano caído, que tirou Deus do negócio. É esse mundo que não cabe para mim e para você. Você não está e não tem que condenar esse mundo, porque você vai logo morar com Deus na glória, não é essa a questão. Que você vai morar na glória, está tudo bem, e nós também queremos, e é glória, mas enquanto estamos aqui, nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos aqui, e nós temos que entender isso. Desse mundo governado por interesses humanos, você não pode pertencer, você não pertence, porque mesmo vivendo aqui, você tem que ser governado pelo reino de Deus e a sua justiça, e não pelo governo desse mundo. Você não é governado pelas coisas que você vê, você é governado pelo reino de Deus, pela vontade de Deus. Isso é que nós temos que entender, quer dizer, você realmente não pertence a esse mundo, porque mesmo vivendo neste mundo, você se submete à vontade de Deus. Eu vivo aqui, eu trabalho, eu como, eu bebo, eu me relaciono, mas eu sou governado pelo quê? Pela vontade de Deus e não pela vontade deste mundo nem das pessoas. Entende as duas dimensões que Paulo está querendo dizer aqui? Seja você mesmo ou a vontade de outro qualquer. Não. Quem me governa é o reino de Deus. Então Paulo deixa claro que essa casa aqui é finita, ela vai acabar, quer dizer, ela é cheia de falhas, é uma casa perecível, tem rachadura, tem vazamento. Nós não colocamos nossos olhos, nem a nossa esperança em nada disso, mas nós vivemos aqui fazendo tudo para ser revestidos do edifício eterno edificado pelo Senhor. Isso é uma maneira de viver, que crente tem que entender isso, porque se não fizer isso, não tem Deus na vida dele. A questão aqui é que tudo que nós buscamos aqui nessa vida terrena, se não estiver revestido da busca espiritual, daquilo que é eterno, nós vamos estar nus, desprotegidos e vulneráveis. Agora olha para mim, 99,99 mais 10% das pessoas que você conhece, vive nesse mundo lutando, fazendo, trabalhando, correndo, buscando o quê? As coisas deste mundo, sim ou não? Você vai para a igreja, o pastor fica pregando que você tem que dar dinheiro, que você tem que ganhar para comprar outro carro. Mas Paulo está dizendo, não é assim. Você vive aqui, você trabalha, você vai para a igreja, mas você tem que buscar as coisas de Deus em primeiro lugar. Essa é a tua busca e não as coisas que estão diante de você. E você fala, mas como assim, pastor? Sim, quando você trabalha só para ganhar dinheiro, por exemplo, quando você se relaciona com as pessoas para se dar bem, quando você tem nos bens materiais o foco da tua vida, quando você se rende apenas às suas necessidades físicas, você está completamente nu, desprovido de vida. Você está vulnerável. E não existe o Espírito na tua vida. Você não considera o Espírito Santo. Entende o problema de Paulo? Por isso o povo de Deus faz tudo o que todo mundo faz no mundo, né? Você tem casa,
Você paga luz, água, trabalha, você faz o que todo mundo faz. Mas veja, existe uma diferença. Você trabalha, ganha dinheiro, compra coisas, cuida do corpo, você come, você bebe, você se diverte, mas nada disso é o foco da tua vida. Nada disso vai te preencher, nada disso vai te completar. Porque o que te preenche é outra coisa. Tudo isso que fazemos não vai nos completar, porque tudo que nós fazemos aqui nessa casa terrena, nós temos que fazer para quê? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Presta atenção aqui, meu irmão. Nós fazemos com fé. Nós fazemos só para agradar a Deus, Paulo diz. Tudo que você faz aqui, para não estar aí nu, desprotegido, você tem que fazer para agradar a Deus. Tudo. Presta atenção aqui. Por isso ele usa a expressão, tudo que você faz aqui e for mortal, tem que ser absorvido pela vida. Todas as suas atitudes, as suas ações que você faz, que você pensa, que você parece, tem que ser absorvido pela vida de Deus, pelas coisas de Deus. As coisas de Deus têm que fazer parte do que você faz aqui, da sua preocupação. Então, se conselho que fosse bom, eu daria, não é bom, eu sei que não é. Não faça nada para buscar apenas as coisas daqui. Você não vai conseguir, não tem nada de Deus nisso. Faça tudo que você tem que fazer aqui, mas faça tudo para agradar ao Senhor, tudo para agradar a Deus. Uma vida realizada aqui depende no foco que você vai dar para ela e para mim e para você. O nosso foco é Cristo, porque é Cristo que agrada o Senhor e é nele que nós temos o nosso foco. Amém? Entende as duas dimensões aqui? Não é que agora nós somos espirituais, então eu não pertenço nesse mundo, sai para lá, eu não vivo aqui, eu estou só de passagem. Não é isso. Você vive aqui sim, você está sujeito a tudo que esse mundo tem. Você trabalha aqui, você altera aqui, mas tudo que você faz aqui, você não faz buscando coisas daqui, você faz as coisas daqui buscando a glória e agradar a Deus em nome de Jesus. Amém? Veja o verso 5 até o 9. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança, aliás, nós sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, não por vista. Nós temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Por isso nós temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer deixemos o corpo. Compreende comigo? Quem preparou tudo? Deus. Você, tudo que nós temos aqui, quem criou é dele. Esse propósito eterno é dele. Foi assim que ele nos fez. E ele nos deu o Espírito para nos conduzir até ele, para nos mostrar como é que nós temos que viver. Portanto, nós temos confiança. Aliás, Paulo diz, nós sabemos que enquanto nós vivemos aqui, enquanto nós vivemos essa vida terrena, enquanto nós trabalhamos, nós casamos, nós fazemos tudo aqui, nós frequentamos igreja, nós temos filho, e nós fazemos isso pelas razões só físicas, materiais, nós estamos longe de Deus, longe do Senhor. Precisamos compreender isso aqui, isso é muito importante. A frase estar no corpo é estar longe do Senhor, quer dizer que enquanto nós estamos focados, com os olhos fixos nas coisas físicas, nós somos longe de Deus, nós somos longe do Senhor, que é Espírito. Então não é que você está aqui e você não foca, não, mas se a razão da tua busca são as coisas daqui, você está longe do Senhor, porque Ele quer que você tenha tudo aqui, mas que tenha tudo buscando nele, e só nele. Então veja, é por isso que nós vivemos por fé e não por vista. Nós somos um povo doido, um povo difícil de entender, né? O mundo está caindo em volta do miserável do crente, ele está lá dando glória a Deus. E está por quê? Porque ele não está vendo aquela circunstância difícil, ele não está vendo aquela derrota, ele não está vendo a frente, ele está vendo o quê? Deus prometeu. Eu fui domingo na igreja, Deus me deu uma palavra, eu sei que isso não vai mandar na minha vida, eu sei. É isso que eu ter foco no Senhor e não no problema. Isso é Pedro olhando para as ondas, e nós não podemos fazer isso em nome de Jesus, amém? Então eu insisto que muita gente aqui faz uma distinção para dizer, eu não sou desse mundo, pastor, eu sou espiritual. E por isso, enquanto está aqui, sabe o que faz? Nada. Nada relacionado com as necessidades deste mundo. E ainda diz que está agradando a Deus. Se é assim, Jesus não existe, né? Porque tudo que Jesus fez, ele fez aonde? No céu? Ele fez em Marte? Ninguém agradou Deus mais do que Jesus Cristo, sim ou não? E veja a questão, Jesus fez questão de quê? De encarnar, de vir e viver neste mundo terreno, em um corpo físico, para quê? Para nos ensinar que nós temos que usar tudo que está aqui para a glória de Deus, isso é Jesus Cristo, isso é o que Paulo está dizendo aqui,
Nós temos que compreender isso, que é para a glória de Deus e só para a glória de Deus. E nós temos que compreender, porque as pessoas compreendem isso de uma maneira tão... Não se preocupa, lá no céu, você não tem que se preocupar com nada, lá no céu deixa com Deus, porque lá Ele vai definir tudo. O seu problema está aqui, e com Deus, o que Deus espera que você faça aqui. É isso que nós temos que entender no capítulo 5 da segunda carta de Coríntios. O que nós temos que fazer aqui agora? Essas pessoas pensam que a única coisa que importa é ir para a igreja, fingir que é crente convertido, porque às vezes finge, dizer que está aqui de passagem, e não tem nenhum compromisso com as coisas dessa vida, mas na verdade... O que nós temos que fazer é viver aqui nessa vida para agradar o Senhor, e a gente não leva em conta isso. Essa é a nossa questão. Nessa vida ou em qualquer outra vida, você vive para quê? Para agradar o Senhor. Em tudo que você faz, em qualquer coisa que você faz aqui, na terra ou fora da terra. A lógica que moveu a igreja evangélica, sobretudo, de um tempo para cá, é um tal de um ascetismo, de pessoas que dizem que abrem mão dos prazeres da vida porque é espiritual. Os calvinistas que me perdoem. Mas a história mostrou que isso é uma grande bobagem, né? Porque as pessoas não abrem mão de nada, elas gostam. Isso, infelizmente. Abriu mão só na fala, mas no discurso não funciona. Você não precisa abrir mão de nada nesse mundo para agradar a Deus. Você precisa fazer tudo nesse mundo para a glória de Deus. Então não é que você agora aceta, você renuncia, não, eu vou lá, eu olho, eu escolho, você tem que entender isso. Por que eu não faço, por exemplo? É tão bom, né? Por que eu não faço? Eu não faço porque isso não glorifica o nome de Deus. E Ele tem que ser a nossa razão, senão a vida não muda. Por que você não faz determinada coisa? Por quê? Qual é o motivo? O que nos move? Porque eu vou perder meu emprego? Você não faz porque Deus não espera isso de você. Porque se você fizer, você não está honrando o nome do Senhor. É por isso que você não faz. Por que você não faz o que você faz? Porque isso é o que Deus espera de mim, e o que Ele não espera eu não faço. Quer dizer, a razão tem que ser Ele. Quer dizer, a razão nossa é espiritual, não é física. Quer dizer, você não foge, você encara e foca no Senhor. Porque durante a história da igreja, por exemplo, muita gente virou monge. E monge diz que renuncia às coisas aqui da terra para viver apenas numa clausura, escondido, isolado, não fala com ninguém, só orando. Isso é monge. Para mim, o nome disso é fuga. Porque eu não preciso fugir de nada para mostrar que eu adoro o Senhor. Eu preciso ser homem, encarar as coisas de frente e adorar o Senhor. Eu quero que você entenda isso. Quer dizer, muitos na igreja evangélica fogem das coisas que são terrenas, com a desculpa de que são espirituais, mas isso para mim é covardia. Porque eu queria dizer para você, Jesus não fugiu do mundo, Ele venceu o mundo. Você não é chamado para fugir de nada, você é chamado para vencer as coisas, para dizer não para as coisas, para dizer não para aquilo que não agrada o Senhor, porque aqui tem um homem de Deus de verdade. Você não precisa fugir do que você sabe que é a tua fraqueza, porque uma hora ela vai te alcançar, né? Você foge, uma hora ela te alcança, principalmente porque ela está aí dentro de você. Como é que você foge? Às vezes não consegue fugir, né? Você precisa se encher do Espírito Santo de Deus e vencer essa fraqueza. Você precisa se curar, você precisa se converter de verdade, você precisa aprender a dizer não para as coisas que não servem para Deus. A igreja vira uma fuga, as pessoas... Para mim, fugir para mim é covardia. Quem foge não muda, quem foge não se converte, porque um crente de verdade não foge de nada. Um crente de verdade olha para as coisas e pergunta, isso agrada a Deus ou não? Se não agrada, eu não fujo, eu olho e falo, não, muito obrigado, eu não quero. Está na hora da gente começar a olhar para nós e fazer, nós temos que viver para agradar o Senhor. E a gente às vezes não consegue. Eu não preciso ser separado de nada. Eu preciso estar no mundo, enfrentar e viver tudo de forma a agradar a Deus e nada mais. Jesus orou a nosso respeito em João 17 e diz, eu não peço que os tire do mundo, livra eles do mal. Só isso. Mas onde eles vão viver? Lá no mundo. E é lá que eles vão enfrentar e eles vão vencer. E eles vão dizer não para aquilo que quer destruir. Isso que nós temos que entender. Não se engane. Esse monte de evangélico que você vê o tempo todo, dando um testemunho horroroso, caindo numa cilada, envergonhando o nome do Senhor, é um monte de gente covarde, se escondendo atrás de uma santa risca, que para mim é falsidade, e não enfrenta a vida com a autoridade do Espírito Santo, renunciando a si mesmo, deixando o Espírito governar, por isso que cai, por isso que não vence nada. Então você tem um problema, você tem uma fraqueza, todos nós temos, mas o que você faz com ela? Você foge?
Ou você olha para ele e fala, eu vou ser curado em nome de Jesus, pela autoridade que há no Espírito Santo de Deus, eu vou olhar, eu vou vencer, e eu não vou ceder isso. Eu vou fazer tudo para agradar a Deus, e se isso não agrada a Deus, eu não vou fazer, e está acabado. Nós temos que encarar isso com maturidade, meus irmãos. É no mundo que você mostra que você é outro tipo de ser humano. É aqui no mundo. Ou você acha que é lá na glória? É aqui. Por isso, para Paulo, nós já estudamos ele dizendo aqui, há um tempo atrás, ano passado, aliás, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Não importa onde você está, fazendo o que você estiver, tudo que você fizer tem que ser para a glória de Deus. E aí você fala assim, nossa, irmão, você estava lá com aquelas pessoas são mundanas, né? E aí você fala, eu estava lá mesmo com aquele monte de gente mundano. Mas enquanto eu estava lá, eu mostrei para eles como é que se vive alguém que faz tudo para buscar agradar a Deus e não o mundo. Onde é que nós vamos vencer? No céu, entre nuvens. Você vai vencer aqui no meio do pecado, é isso que você vai vencer. Você quer viver para agradar o Senhor, entende aí o que você quer fazer? Eu não fujo, eu dou testemunho de Jesus Cristo onde eu estiver, em nome de Jesus. É isso que o Senhor espera de nós, de mim e de você, amém? Por isso não cabe covardia. Nós não precisamos nos esconder, nós não precisamos de discurso de Santa Rita, que na prática é mentira. Nós precisamos aqui, Paulo vai dizer, o que você precisa? Ter o propósito de agradar a Deus, quer estejamos nesse corpo físico, quer o deixemos. Temos que agradar o Senhor. Estando na roda de pessoas incrédulas ou dentro da igreja, eu agrado o Senhor. Não importa onde eu estou. Lá no meu trabalho ninguém aqui, não importa, lá eu agrado o Senhor. Lá na igreja, lá você agrada o Senhor, não importa. Quer dizer, às vezes eu fico pensando, está no culto, celebrando a Santa Ceia, mas não se pergunta, será que eu estou agradando o Senhor aqui hoje no culto? Será que eu estou adorando o Senhor hoje nesse culto? Será que a minha adoração é de verdade? O Senhor está feliz? Nós temos que agradar ao Senhor, queridos, nesse corpo físico ou na nossa vida espiritual. Tudo que nós fazemos é para agradar ao Senhor. Como? Nós preferimos, escolhemos nos revestir das coisas de Deus. Nós nos enchemos das coisas de Deus. Eu vivo neste mundo, nesse corpo, mas eu não estou nu. Eu não estou nu porque eu vivo aqui, mas eu estou revestido das coisas de Deus. Eu não estou frágil, eu não abro mão da comunhão da igreja. Eu não abro mão da obediência, da palavra, da oração. Eu não abro mão da obra de Deus. Eu não abro mão de tudo que o Espírito Santo de Deus me pede. Eu não abro mão, porque eu quero estar revestido das coisas de Deus. E assim, tudo que eu fizer aqui, eu vou fazer tudo, o que eu quiser, tudo. Mas é para agradar a Deus, é só para agradar a Deus. Se não for, eu não faço. Está claro isso, sim ou não? É um pouco o que Paulo está querendo nos dizer. Nós estamos, enquanto estamos aqui vivendo, todas as coisas terrenas estão aí, elas estão aí, mas elas não são o nosso foco. Não são elas que mandam. Elas não são o nosso objetivo primeiro. Porque nós, mas eu queria tanto, pastor, aquele sapato, está tudo bem. Eu queria tanto fazer aquele botox, né? Está tudo bem. Mas não faça para a tua glória, para as razões erradas. Faça para agradar o Senhor. Se não vai agradar, não faça. Nós queremos habitar com o Senhor e por isso o nosso foco está nele e ele tem que ser a prioridade da nossa vida em nome de Jesus. Amém? Verso 10. Está claro isso aqui ou não? Eu estou falando de duas dimensões de vida. Está claro para vocês? Como é que se vive aqui, nessa vida física terrena, buscando agradar ao Senhor? Verso 10 diz assim, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas, aonde? Aqui, por meio do corpo, quer sejam boas ou más. Veja, não sei quando será, porque a Bíblia não fecha a situação. Eu não sei se vai ser no final dos tempos, com a ressurreição de todos os mortos, eu não sei se vai ser quando particularmente eu morrer, mas uma coisa eu tenho certeza, porque a Bíblia me garante, todos nós prestaremos conta das nossas obras feitas aqui nesse corpo na terra, sejam boas ou más. Nós vamos prestar conta do que nós fizemos aonde? Quando a gente estiver na glória? Não aqui, nesse corpo físico. Isso é certeza. Não se engane. Deus não tem obrigação de ficar nos livrando das burradas das nossas obstinações. Não tem e não vai, tá bom? Desculpa, verso 11. 11 e 12. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, lhes estamos dando oportunidade de exultarem em nós
para que tenham que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que estão no coração. Espera aí, vamos continuar aqui, vamos entender esse pedaço. Eu conheço o temor que é necessário diante de Deus, do Senhor, e por isso eu procuro pregar e persuadir as pessoas. Eu procuro mostrar a elas que se nós estivermos vivendo somente para as coisas deste mundo, somos os mais miseráveis dos seres. Né? Quem lembra, quando nós lemos ano passado, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, Paulo diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essas coisas aqui, a essa vida, nós somos o mais infeliz de todos os homens. Né? Quer dizer que amanhã eu não moro mais aqui, pastor, vou tomar uma nave, vou morar em outro. Não, é aqui que você mora. Mas todos nós que estamos esperando em Cristo, limitarmos a nossa busca em Cristo com as coisas que estão aqui, físicas, terrenas, nós somos os mais miseráveis dos seres. E por isso aqui ele vai dizer, diante de Cristo, nós vivemos essa vida aqui na terra, mas o nosso foco está muito além do que os nossos olhos veem. Paulo diz que ele conhece muito bem o temor ao Senhor, e por isso ele prega, e que ele não está tentando recomendar a si mesmo. Só que está. De novo. Ele diz, não estou, está assim. Por quê? Porque ele recomenda, afinal, tinha gente querendo desmerecer o ministério dele em Corinto. Lembra que nós já falamos disso? Estavam criticando. Tanto que ele diz, eu estou me recomendando a vocês, mas não é para me gabar, mas é para que vocês tenham que responder para esses aí que ficam falando e se vangloriando das aparências, mas não estão com o coração no Senhor. Veja o verso 13, só para você ir construindo esse pedaço comigo, de 13 a 15. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Até aqui. Veja, chegaram sim a dizer que Paulo, a sua fala, as suas visões, era de alguém que estava louco. Essa é uma acusação da igreja de Corinto. Esse cara está louco. E por isso ele diz, se eu enlouqueci, se eu estou louco, é por amor a Deus. Mas se eu conservei o meu juízo, é por amor a vocês. Quer dizer, tudo que eu faço é por amor. Afinal, tem alguém que me amou de uma forma tão inexplicável. Ele morreu no meu lugar. Ele se deu por mim de um jeito, de um amor tão intenso. E você sabe o que é isso? Ele deu a vida por mim, por amor. E assim, todo esse amor dele por mim me constrange. Eu me sinto constrangido. Como é que alguém pode me amar tanto? Eu lembro domingo aqui as pessoas chorando diante do Senhor, falando do seu amigo. Como é que alguém pode me amar tanto? Eu me sinto constrangido e eu não tenho outra alternativa, eu não consigo, porque diante desse amor, a única coisa que me resta é amar os outros. Bonito isso, né? Por que você ama os outros? Porque ele me ama de um jeito. Porque ele... Se eu sou louco, como dizem, ou se eu estou em perfeito juízo, pouco importa. Porque ele morreu por todos nós que vivemos e por isso nós somos constrangidos a amar vocês. Essa lógica. Quer dizer, que você... Está dizendo que você nos ama, Paulo? Sim, eu amo. Mas tem gente falando mal de você aqui. Não importa, porque aquele que morreu por nos amar tanto, a todos que vivem, me constrange tanto. Esse amor é tão maravilhoso que só me resta renunciar a mim mesmo. Só me resta abrir mão. Eu não vou ficar magoadinho, não vou ficar embirradinho. Não, eu vou abrir mão de mim mesmo. Eu não vou viver por mim mesmo, mas viver para Ele que morreu por nós e ressuscitou. É maravilhoso. Veja que a razão, a motivação de tudo para Paulo é o Senhor. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, não é aquela lógica? Aqui está Paulo. Eu não faço nada por mim, eu faço porque ele me amou num tanto que eu não tenho outra saída, eu preciso amar. Eu não posso fazer outra coisa. Versículo 16. Quero chegar onde vocês gostam. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas e tudo novo se fez. Glória a Deus, né? Portanto, se antigamente nós olhávamos tudo com esse olho físico, carnal, se a gente até ia na igreja buscando coisas aqui desse mundo,
Já não fazemos isso. Por quê? Estamos em Cristo Jesus agora, somos outro tipo de gente, outro tipo de ser humano. Nós mudamos, nós somos outro tipo de pessoa. Se estamos em Cristo Jesus, somos novas criaturas, as coisas antigas, a antiga forma de encarar tudo, a antiga forma de viver focado apenas nas coisas materiais, já passaram. Já não faz parte de nós. Surgiram coisas novas, né? Em Cristo, e somente em Cristo, somos novas criaturas. E tudo que era a nossa vida, passou. Já passou. Porque agora não somos mais o que nós éramos. Aqui está uma coisa que somos uma coisa completamente diferente do que nós éramos. E nós temos que levar isso em consideração. O que é essa nova criatura? É alguém que não vive mais buscando as coisas deste mundo. E mesmo que viva aqui, que faça tudo que o mundo faz, que todo mundo faz, seleciona, escolhe e diz não, porque só faz as coisas que agradam ao seu Senhor e pronto, e o que não agrada não faz. Isso é uma nova criatura. Isso é um crente convertido. Está difícil achar um, mas é. Essa é a palavra de Deus. Essa escolha. Quer dizer, é alguém que não vive mais para si mesmo, para os seus desejos terrenos, mas vive, trabalha, casa, compra bicicleta, não sei o quê, vai para a praia, aqui na terra, mas tudo que faz é para a glória de Deus. Isso é uma nova criatura. Não vive mais para mim, por mim. Não faço o que eu quero. Não sou conduzido pela minha vontade. Isso é uma nova criatura. Tem a ver com um processo de transformação de um crente que não governa mais a sua vida, não define mais as suas prioridades. Isso é uma nova criatura, em nome de Jesus. Amém? E para encerrar, verso 18 até 21. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Quer dizer, nós somos essas novas criaturas de Deus. Isso somos nós. Quer dizer, não por mérito nada, não é nosso mérito, né? Não é porque a gente conseguiu, porque a gente tal, é porque nós recebemos dele esse privilégio. Tudo provém dele, que tinha no coração, sempre teve o firme propósito de se reconciliar com sua criação novamente. Tudo, esse privilégio que você tem, a oportunidade da igreja, da mudança de vida, tudo é privilégio que o Senhor Criador nos deu. Por quê? Porque Ele nunca deixou de querer se reconciliar conosco. Eu não sei se você lembra, o Deus Criador se afastou da humanidade, da sua criação, quando a humanidade caiu, né? Mas Ele nunca desistiu de se aproximar novamente, Ele nunca deixou de querer se reconciliar com a criação. Eu não sei se você se lembra, ou depois você lê de novo, em Gênesis 3, quando a humanidade cai, em Gênesis 3, ele se esconde de Deus, né? Diz que Deus ia passeando no jardim, ele se escondeu. E é muito interessante, porque a pergunta de Deus para o ser humano escondido é assim, não foi assim, o que é que você fez? Ele não perguntou isso. Adão, o que foi que você fez? Não, sabe o que Deus perguntou? Onde é que você foi? Adão, onde é que você está? Quer dizer, com a queda houve separação. Separou. Onde é que você está? Eu vim aqui te procurar e você não está mais. Você se esconde de mim. Você tem vergonha de mim. Separou. Esse é o problema. O mundo que você conhece é fruto dessa separação. A Bíblia Sagrada, de Gênesis e Apocalipse, é o Senhor tentando se reconciliar com a humanidade caída. É o esforço de Deus. O nosso problema é que com o pecado é impossível a reconciliação. Afinal, Ele é santo, né? Ele é perfeito. Onde tem pecado, tem um abismo, né? É que Isaías fala. O pecado é um abismo entre você e o Senhor. E por isso, Ele que nos amou tanto enviou o seu Filho, para quê? Para se tornar pecado em nosso lugar, Paulo diz. Ele enviou o seu Filho para assumir na cruz todos os nossos pecados e pagar por eles. E com isso, o privilégio dado pela graça do amor de Deus, nós podemos nos reconciliar com Deus novamente. Esse é o ministério de Jesus, da reconciliação. Portanto,
sem esse papinho de que, eu sou humano, pastor, o ser humano erra mesmo, aí eu caí porque, o ser humano é falho. Não, essa conversa não cola. Desculpa. Diante de Deus, esse tal de pecado aí não pode ter lugar na tua vida. Mas eu errou, se arrepende na hora e pede perdão e acabou na hora. Não tem papo. É assim, mas não se justifica não, porque justificativa não te leva para o céu, não. Não cabe justificativa em nossa vida. A gente se arrepende. Ou nos revestimos das coisas de Deus, ou dos nossos interesses terrenos não são vistos. Quer dizer, se você não está revestido das coisas de Deus, quando olha, vai ver o quê? As coisas aqui da terra, né? As suas buscas aqui terreno. Então nós temos que nos revestir, porque assim, senão, as coisas que são da terra ficam em segundo plano. Por quê? Porque eu estou revestido por cima. Em primeiro lugar, tem as coisas de Deus. E em segundo lugar, quer dizer, como se fosse a roupa de baixo, estão as coisas da terra. Quando as pessoas olham para mim, elas não veem os meus interesses. Quando as pessoas olham para mim, elas não veem uma pessoa buscando dinheiro. Elas veem o quê? O Senhor. E se não for assim, não tem vida com Deus. Porque eu me revesti das coisas de Deus. A minha prioridade são as coisas do Senhor. Mas não importa, eu não vou abrir mão das coisas de Deus. As pessoas vão ver isso em mim. Senão não tem Deus, querido, em nome de Jesus. Não tem vida com Deus. Ou nós nos tornamos esse novo tipo de gente, essas novas criaturas que Paulo fala, ou não tem vida com Deus. A gente tenta, a gente fala. Se nosso objetivo de vida é somente agradar essa vida aqui, esquece. Pode gritar, falar, pode profetizar, pode pregar, pode louvar, pode expulsar demônio, pode fazer o que você quiser. Não tem vida com Deus. Jesus disse, né? Vai andando atrás de mim, Senhor, Senhor, nós não expulsamos demônio, nós profetizamos. Nem sei quem vocês são, porque eu só sei quem são as novas criaturas que vivem aqui na terra, aqui nesse mundo, hoje, aqui agora, mas se revestiram das coisas de Deus, que tem prioridade absoluta naquilo que Deus espera delas. Essas novas criaturas, que quando você olha, você não vê interesses nenhum, a não ser os interesses de agradar a Deus. Essas podem me chamar Senhor, porque eu escuto em nome de Jesus. Amém? Então, o capítulo 5 aqui dessa segunda carta é isso. São duas possibilidades de vida, uma aqui e uma espiritual, uma diferente. Mas agora eu sou espiritual. Sim, temos que ser espiritual, mas ser espiritual não é deixar de viver aqui, é viver aqui, mas se revestir aqui daquilo que é de Deus. É buscar agradar o Senhor em tudo que faz, aqui e agora. Aonde você estiver, não importa onde você estiver, não se julgue, não adianta. Deixa o crente falar que você estava lá na casa do cara, deixa falar. Lá na casa do cara eu dei testemunho do Senhor, eu honrei o nome do Senhor onde eu estava, eu agradei o Senhor onde eu estava. E onde você estiver, você tem que agradar o Senhor, porque isso faz de você uma nova criatura, e é tudo que Ele espera ver em nós, em nome de Jesus. Amém? Assim, se estamos em Cristo Jesus, novas criaturas nós somos, as coisas velhas, antigas, já passaram. E eis que tudo novo se fez em nome de Jesus. Amém? Você entende isso? Crê? Então aplauda, porque Deus é bom. Graças a Deus.